Para encerrar nossa semana de aula, agora nós vamos estudar um pouquinho sobre história, tá bom? Então, abre a sua apostila lá na página 6. Perceber que agora eu sentei, nós vamos dar uma respirada, descansar um pouquinho, que a gente trabalhou um pouquinho mais pesado em matemática hoje, não é? Tudo bem. Então, vamos lá. Nós estamos vendo em história a respeito dos primeiros habitantes do Brasil, tá bom? Então, vocês abram a apostila de vocês lá na página 6. Tá legal. Muito bem. Praticando a agricultura, tornando-se sedentário. Como de costume, pega o grifa-texto de vocês, ou então marca-texto, como vocês chamarem. Nós vamos fazendo a leitura juntos, certo? E o que for mais importante, a gente grifa, tá bom? Então, vamos lá. Com o passar, página 6, tá? Com o passar do tempo, os antigos grupos humanos que viviam no território que mais tarde seria o Brasil, foram se tornando agricultores. O que são agricultores mesmo? O que é agricultura? Você viu em geografia esses dias? Tudo bem, né? O cultivo de produtos, né? Aquelas pessoas que plantam. Entre 3.000 e 2.000 anos atrás, esses grupos humanos já praticavam agricultura e já haviam domesticado alguns animais. Eles passaram, então, a ser sedentários. Esses povos agricultores cultivavam uma grande variedade de plantas, como milho, batata, pimenta, cará, mandioca, amendoim, abóbora, maracujá, cacau e muitas outras. Então, grifa esse parágrafo. Esses povos, você vai grifar até muitas outras. Tudo bem? Para organizar suas plantações, eles praticavam a coivara. O que é a coivara? É uma técnica de queimada para poder limpar a terra. Vamos parar um pouquinho. Então, olha aqui para mim. Muitas vezes você vai viajar e passa por lugares que estão em queimada. Muitos desses lugares estão passando por esse processo de queimada para tirar o residual da plantação anterior para poder fazer uma nova plantação. A gente já sabe que esse tipo, de procedimento é muito utilizado, porém ele não faz muito bem para o solo, certo? Mas esses povos se utilizavam dessa técnica para poder preparar o solo, tudo bem? E limpar a terra para poder plantar. Muito bem. Prosseguindo na apostila, você vê ali a foto do milho, que é plantado em todas as regiões do Brasil, tá bom? E serve como alimento para humanos e ração para os animais. E o cacau, da onde vem o chocolate, é uma fruta, que se fabrica o chocolate, e a Bahia é o estado brasileiro que mais produz cacau hoje, tá bom? Ainda hoje, a maioria dos indígenas do Brasil pratica a coivara, mostrando que técnicas e costumes antigos podem permanecer nos tempos atuais. Para realizar a coivara, os indígenas derrubam um pequeno trecho de mata e depois os troncos das árvores no chão, secando ao sol. Depois jogam fogo no terreno de forma controlada para evitar o excesso de calor e os danos às raízes e aos solos. É nesse terreno queimado, coberto de cinzas e diversos vegetais, que o plantio é feito. Em geral, planta-se após as primeiras chuvas, em um solo que ficou bem rico e fértil. Então, você vai grifar o último parágrafo todinho. Vai começar em para realizar e vai até fértil, tá bom? Essas 7 linhas aí, em 6 linhas, você vai grifar. Pronto? Página 7, fazendo cerâmica. Então, uma das coisas a gente já sabe que eles faziam, os primeiros habitantes, eles desenvolveram a técnica da agricultura. Outra coisa também que eles passaram a fazer foi fazer cerâmica, tá bom? Os antigos grupos humanos que se estabeleceram no Brasil também sabiam fazer objetos de cerâmica. O que eles faziam, será, com cerâmica? O que você tem na sua casa que é de cerâmica? Prato, vaso, não é? Aqueles vasos que a mamãe põe flor, muitos deles são de cerâmica, às vezes aqueles pratos bem bonitos. Mas o que será que eles faziam? Potes, jarros, vasos
olha só, urnas funerárias. O que são urnas funerárias? Você sabe? É o que hoje a gente chama de caixão, não é? Estatuetas, pratos, entre outras peças. Então, nessas imagens, vocês têm exemplos de cerâmicas feitas por algum desses povos antigos, tá bom? Ali vocês têm algumas estátuas, vocês têm ali também tem um jarro, né? Tem também ali um vaso, um outro que parece uma fruteira, né? Parece algo assim, certo? Muito bem. Página 8. E aí, vem os indígenas, que foram, na verdade, os primeiros habitantes. Você conheceu na página anterior alguns dos povos que já sabiam produzir cerâmica no passado e que viviam nas terras que hoje formam o Brasil. De modo geral, aqueles povos, bem como outros grupos humanos antigos que viviam aqui, deram origem aos diversos povos indígenas do nosso país. No ano de 1500, quando os portugueses chegaram aqui, eles já encontraram os índios, né? Essa terra nossa, nosso país, ele já era habitado. Encontraram povos indígenas diversos, muito diferentes. Estudos indicam que por volta de 1500 havia aqui no Brasil entre 2 milhões e 400 milhões de índios. Era muito índio, não é? Entre esses povos destacam-se, né, os Tupinambá e os Guarani, que são também chamados de Tupi-Guarani, que juntos chegavam a mais de 2 milhões de indivíduos. Havia ainda outros povos, como os Tremembé, os Potiguar, os Bororô e os Caeté, tá bom? Então aí você tá vendo a imagem linda de uma mulher e de uma criança de uma aldeia Tupi-Guarani, certo? Página 9. Modos de vida lá em 1500. Vamos grifar, vamos voltar ali na página 8 para a gente grifar, tá bom? Então grifem lá. De modo geral, aqueles povos, bem como outros grupos humanos antigos aqui viviam, deram origem aos diversos povos indígenas em nosso país. Vocês vão grifar isso aí. Vocês vão grifar também o parágrafo de baixo todinho. No ano de 1500, os portugueses chegaram às terras, até nestas terras. E vão grifar também só o nome, tá bom? Dessas tribos que tem no parágrafo de baixo. Tupinambá, Guarani, Tupi-Guarani, Tremembé, Potiguar, Caeté. Vão grifar só o nome dessas aldeias, tá bom? Página 9. Como que era o modo de vida naquele tempo? Com certeza era muito diferente do nosso modo de vida hoje. A maior parte dos povos indígenas vivia da caça, da pesca e da agricultura. Os indígenas eram ótimos agricultores e domesticavam plantas selvagens. Então, sabe aquela plantinha que às vezes não quer pegar, aquela plantinha que tem uma dificuldade? Os indígenas eram ótimos para poder fazer o cultivo desse tipo de planta. Na agricultura, utilizavam na maior parte das vezes aquela técnica que eu já disse para vocês, que é de pôr fogo para poder limpar a terra e poder plantar em si, tá? Eles também produziam ferramentas necessárias para o seu trabalho. Eles não tinham como pegar e falar, eu vou fazer um jardim hoje. Então, eu vou lá na Eletrobarros comprar uma enxada, vou comprar, o que mais que eu uso para fazer jardim? Mais alguma coisa para fazer jardim. Vou comprar uma luva para não sujar minha mão, vou comprar um arado. Eles não tinham como ter acesso a esses instrumentos. Então, eles mesmos precisavam fazer as ferramentas deles, tá bom? Então, grifem lá. A maior parte dos povos indígenas vivia da caça, da pesca e da agricultura. No primeiro parágrafo. E no parágrafo de baixo, vocês vão grifar. Eles também produziam ferramentas necessárias para o seu trabalho e para o seu cotidiano, como, por exemplo, o arco e a flecha, as cuias, as canoas, alguns machados, entre outros utensílios, tá bom? Essas eram algumas coisas que eles conseguiam fazer. Além disso, construíam suas moradias e sabiam tecer e produzir objetos de cerâmica. Com a palha, eles faziam cestos, esteiras, redes e outros objetos. Então, pode grifar esse parágrafo todinho, porque ele é muito importante. Ele traz muita informação importante. Grifem de eles até objetos. Uma outra coisa também que os indígenas faziam muito era a pintura corporal, não é?
Os povos indígenas também utilizavam penas e peles de animais para enfeitar o corpo, especialmente em cerimônias. Muitos deles desenvolveram técnicas aprimoradas de pintura corporal. Ok? Muito bem. Grifem ali pintura corporal só para vocês saberem que é uma coisa importante para vocês saberem, tá bom? Página 10. E já estamos quase acabando, tá bom? Trabalho. Como que era o trabalho? Hoje em dia a gente sabe que existem vários tipos de trabalho. Mas como que era o trabalho deles antigamente? Nas aldeias indígenas, todos trabalhavam conforme a seguinte organização. Não era assim, cada um fazia o que queria, não. Tinha organização, tinham regras. Os homens tinham que acordar de manhã, escovar o dente, dar uma ajeitada no cabelo, colocar o arco e a flecha nas costas e sair para caçar. Os homens que tinham que trazer comida para dentro de casa. Então, eles eram responsáveis pela caça, pela pesca, pela derrubada de árvores e também por construir as casas, as moradias. Já as mulheres, elas eram responsáveis por plantar, tá bom? Por colher, plantou, colheu, pelo preparo da comida e pelo cuidado com as crianças. Mais ou menos, alguma coisa a gente ainda reproduz nos dias de hoje, não é? Muitos aspectos desse jeito de trabalhar estão presentes até hoje, como eu disse, na vida dos povos indígenas, em especial daqueles que vivem em aldeias e terras indígenas. Então, vocês vão grifar nas aldeias indígenas e vocês vão grifar como que eles trabalham. Grife o primeiro pontinho vermelho todo e grifa o segundo pontinho vermelho todo também. E as crianças ficam lá de boa só brincando? As crianças aprendem desde cedo as tarefas do dia a dia. E é muito comum ver uma menina ajudando sua mãe ou um menino acompanhando seu pai nos seus afazeres. Elas costumam construir objetos iguais aos do adulto, mas em miniatura. Então, as crianças, elas também aprendem desde pequenininha qual que é o papel delas dentro lá da aldeia. O que elas precisam fazer, como elas precisam colaborar para que todo o processo se desenvolva de uma forma melhor, não é? Você acha, agora para você me responder, que o seu cotidiano é igual ou diferente do cotidiano das crianças indígenas nas aldeias? Você ajuda em casa? Seja bem sincero. Seu quarto, como é que tá? Bem arrumadinho? Bem organizado? Hoje de manhã você acordou, abriu a janela do seu quarto, arrumou sua cama, tá tudo organizadinho? Ou você deixa tudo bagunçado, toalha molhada em cima da cama, meia para um lado, o tênis para o outro? Você ajuda nas tarefas domésticas? Então você me conta, tá bom? E agora a questão da arte do trabalho. Página 11, certo? Grifamos ali a questão da organização do trabalho. Somente isso. A criação artística fazia parte do dia a dia dos povos indígenas do passado. A arte estava presente, por exemplo, na construção das moradias e também nas vestimentas que eles faziam, dos enfeites e dos adornos. Até hoje é assim. Então, grifem isso aí, esse parágrafo inteirinho, de a criação artística até assim. E aí nós temos dois fragmentos de textos que falam sobre o cotidiano da arte e do trabalho numa aldeia, hoje em dia. Eu faço todos os tipos de artesanato, faço brincos de coquinho, de tucum, faço brincos de penas de papagaio e de periquitos. Também faço brincos de uma madeira que se chama braúna. Com a madeira de angico binhático e arruda, eu faço gamelas, colheres, pilão e colares. E o segundo fragmento, na aldeia Pataxó, nós levantamos bem cedinho. As crianças 4h30, você reclamando que hoje acordou 7h30. As crianças acordam 4h30 da manhã, já levantam para comer banana assada, peixe e mandioca. Então, qual que é o seu café da manhã? Pensa que deles é banana assada, peixe e mandioca. Depois de comer, as crianças vão para a escola, bem fortinhas e alimentadas. E os pais para a roça, para capinar nas culturas, ou seja, nas plantações, e assim continuar trabalhando.
Então, esse é o dia a dia, né, hoje, relatado hoje, de alguns indígenas que vivem aqui no nosso país, tá bom? As imagens a seguir mostram alguns exemplos da rica produção artística de povos indígenas no Brasil, tanto no passado quanto no presente. Trata-se da arte plumária. O que é a arte plumária? É a prática de produzir objetos com penas e plumas de aves, tá bom? Então, grifem isso aí, arte plumária. Aí vocês têm um quadrinho vermelhinho do lado. Grife esse quadrinho vermelhinho. Arte plumária é a prática de produzir objetos com penas e plumas de aves, tá bom? E ali vocês têm o primeiro desenho, se vocês olharem é um chefe. O segundo é um adorno para cinto, normalmente coloca na cintura para dançar nas festas. O terceiro é um indígena, que foi uma gravura feita há muito tempo atrás, 1830. E a quarta gravura, a mulher fazendo pintura facial para um ritual, tá bom? Então, você vai fazer ali, jogo rápido, indique as imagens que mostram qual que é a arte plumária, tá? E qual que é a pintura corporal. A imagem plumária, a arte, né? Plumária é aquela que objetos com penas e plumas que nós podemos ver na primeira gravura e também na segunda. Já a pintura corporal nós podemos ver na 3 e na 4. Indique as imagens que mostram criações artísticas dos indígenas feitas no passado, que no caso é a 1 e a 2. Tudo bem? Muito bem. Página 13 agora. Costumes indígenas. Diversos costumes indígenas foram sendo incorporados pela sociedade não indígena, ou seja, por nós. O consumo de alimentos como milho, quando vou na praia você não come aquele milho bem quentinho, né? Mandioca, batata doce, por exemplo, faz parte dos nossos hábitos. O preparo de pratos como tapioca e pirão de peixe também. Outros exemplos dos nossos hábitos e costumes são os de redes e a prática para tomar banhos diários. Então, vamos grifar. O consumo de alimentos, como o milho, a mandioca e a batata doce, por exemplo, faz parte dos nossos hábitos. Vai grifar até aí. Tranquilo? Muito bem. E vai grifar também outros exemplos de nossos hábitos e costumes são o uso de redes e a prática de tomar banhos diários. Muito bom tomar banho todo dia, não é? Há também muitas palavras de origem indígena na língua portuguesa. Por exemplo, capim vem do tupi-guarani. Curitiba também vem do tupi-guarani. E aí você tem outros exemplos ali. Jacaré, Maracanã, Mingau, perereca, pipoca, urubu, entre outros. Tá bom? Desafio vocês têm ali embaixo. Entre os exemplos das palavras de origem tupi-guarani citados nessa página, há 2 nomes de lugares. Quais são esses lugares? Pensa um pouquinho, tá bom? Ok, agora vai ficar para vocês a página 14 e a página 15, para vocês responderem, tá bom? Além da página 14 e a página 15, eu vou deixar para vocês também umas 5 ou 6 perguntinhas a respeito do que nós lemos e conversamos aqui na aula de História hoje, tá bom? Façam no caderno de trabalho de vocês.